Bom, galera, bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com Marilúcia Durante, mentora de líderes, Edgar Britos, consultor de MDM. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, estamos aqui hoje em mais um Vox Talk. A gente está hoje aqui com a Marilúcia Durante. A gente vai falar hoje com um assunto que eu acho que todo mundo aí deve estar muito interessado, né? Como que será o futuro aí, né, dos nossos empregos aí, né, das pessoas aí até 2030? A Marilúcia veio aqui hoje com a gente e trouxe vários números aí que vão falar muito aí sobre esses assuntos. Né, como que o pessoal vai se qualificar a partir de agora, né? Como que o mercado está enxergando isso? E aí, Mari, fala aí pra gente como que vai ser o futuro aí dos empregos a partir de agora. Seria bom se eu tivesse bola de cristal, né? E já tivesse 100% de garantia aqui do que a gente vai ter para os próximos 5 anos. E é estranho isso, né? Porque a gente sempre falou de longos prazos e agora a gente fala de 5 anos, né? A gente já não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Mas eu trabalho com mentoria de liderança e eu pesquiso muito sobre isso justamente para falar de capacitação das pessoas. Então, eu acho que o fórum, né, que teve do Banco Econômico Mundial, que aconteceu em janeiro, trouxe dados bastante interessantes para a gente, porque eles fizeram uma pesquisa global e depois eles trazem dados locais, né? Então, a gente tem a comparação aí do que o mundo está vendo e a gente tem também um gráfico só do Brasil, né? Inclusive, aí depois a gente coloca os gráficos aí para o pessoal conseguir ver do que a gente está discutindo aqui. E eu acho que o primeiro ponto que é muito importante da gente falar sobre futuro de emprego é que habilidades as pessoas precisam ter para se manterem empregadas, né? Porque eu acho que isso é fundamental, né? Hoje eu estudo o que para ter um bom emprego daqui a 5 anos. E você acha, Mari, que hoje na verdade sim, eu acho que a evolução, né, do mercado, né, a evolução tecnológica, tudo isso está impulsionando talvez essa dúvida que você está falando das pessoas em tentar saber, poxa, o que eu preciso me capacitar hoje, né, para entrar no mercado de trabalho, para atender uma demanda específica, né, alguma coisa assim. Isso. Eu acho que não só a tecnologia, né, mas a evolução mesmo dos negócios até, das empresas, né? O que as empresas estão buscando nos profissionais, ou o que está demandando mais de habilidades. E uma coisa interessante é que são 2 gráficos diferentes. Um do que está evoluindo agora em 2025, ou seja, as principais habilidades que estão mais pedidas hoje numa vaga de emprego, e o que está se trazendo para até 2030. Estão acendendo novas habilidades, coisas que as pessoas precisam ficar ligadas para os próximos 5 anos. Você tem visto muita mudança em cima desse requerimento de habilidades, Mari? Muita mudança, disso é que é surpreendente, porque é pouco tempo para uma mudança tão radical. Então, para vocês terem uma ideia aqui, para 2025 ficou assim top, né? As 3 top habilidades com percentuais aí de mais de 69% das pessoas dizendo que isso é super importante. Pensamento analítico, resiliência e liderança. Ou seja, só habilidade humana. Sim. Só habilidade humana. E aí, se você vai para o próximo gráfico, que é habilidades que estão ascendendo, a gente está falando de AI e Big Data, Networks e Cybersecurity, letramento tecnológico e no 4º lugar é que fica pensamento crítico. Nossa. Então você vê aí, né? E faz total sentido, né, Márcio? Porque a gente está falando de IA, a gente está falando de cibersegurança. O principal tópico é o pensamento humano, né? Então, se você não tem uma pessoa ali que tem a condição de guiar a máquina, guiar o processo que está rodando ali em cima de uma inteligência artificial, de uma machine learning, de algo nesse sentido, você desperdiça toda essa tecnologia que a gente tem chegado nesses últimos dias, né, nesses últimos anos. Bom, Maria, outra coisa, né, isso que você comentou, né, das habilidades, né, dessa sequência de habilidades, né, você falou, né, que a última que ficou por último aí, né,
Anteriormente eu me lembro que isso era antes, né? Sim. Na verdade, essa era uma habilidade, né? Principal. Que era, nossa, considerada principal para a pessoa, né? Para o candidato, para que a pessoa tinha que ter obrigatoriamente, né? Para poder, né? Realmente ter uma boa produtividade dentro da sua área, né, Mari? Exatamente, mas o que você acaba vendo na lista é que as outras não é que não vão ter, mas elas perderam um pouquinho a importância por causa da tecnologia, né? Porque a tecnologia está mais evidente e mais precisando de atenção. Eu acho que, assim, me destacou bastante essa ideia do cybersecurity, porque percebe-se, né, que a gente tem uma necessidade de segurança dos dados. A gente tem tido muito problema com deepfake, com notícias falsas, né? Coisas que estão atrapalhando as empresas a manterem seus dados seguros. E principalmente porque, Mari, essa questão que você está falando da cibersegurança ela é extremamente crítica hoje para o negócio, que você tem que imaginar que hoje todo mundo tem um usuário e senha. Isso. Exato. Todo mundo hoje tem um usuário e senha. De qualquer forma. Né? Mesmo se a gente sair do âmbito do negócio, né? E ir para dentro né? da vida privada, todo mundo hoje tem um usuário e uma senha. Sim. Né? E isso está totalmente ligado a essa questão de cibersegurança, né? Porque hoje a preocupação maior de todo mundo é o quê, né? É ter seus dados, né? Publicados, né, indevidamente, né, e as pessoas estarem usando isso, né, para prática de crimes cibernéticos, né, Mari? Isso. E o fato de você estar delegando muita tarefa para a IA, você acaba dando para ela um acesso que talvez ela não deveria ter. E aí é que eu chamo atenção, principalmente da liderança. Você sabe quais as informações que o seu time, que a sua empresa está colocando na rede? Né? Será que isso está seguro? Será que isso tem dados sensíveis envolvidos? Né? O quanto você está governando isso? Porque o pensamento crítico precisa para isso. Né? Qual é a minha governança em cima dessas tecnologias? E Mari, você é treinadora de líderes. Né? Isso. E como que você tem enxergado a mudança da liderança, a mudança desse perfil de profissional, que é um líder, com a chegada dessas novas tecnologias e essa pesquisa publicada? Sim, então, eu vejo que os líderes têm essa preocupação, né? Estão buscando esse desenvolvimento, estão abertos, né? Despertaram já para essa necessidade de eu fazer uma liderança diferente. Então, eu acho que isso é uma mudança bem interessante, porque até um pouco tempo atrás, você via as pessoas pouco preocupadas em se envolver com a tecnologia, né? Principalmente pessoas que não eram da área de tecnologia, porque nós aqui somos todos de tecnologia, né? Mas quando você fala de um outro setor, a pessoa via a tecnologia como assim, é o computador que eu tenho em casa, é um gasto, às vezes é um gasto. É um gasto, entendeu? Agora não, todas as pessoas, e aí eu falo com lideranças de diferentes setores, estão preocupados como a tecnologia está afetando o meu dia a dia, o meu negócio, a minha equipe. Você tem sentido esses líderes preparados hoje? Não. Por isso é que eu faço o que eu faço, gente. Porque as pessoas não estão preparadas, né? E pelo contrário, às vezes elas têm medo de enfrentar esse novo, mas é necessário. E eu acho que com acompanhamento, com mentoria, isso fica muito mais fácil. Então, né, as pessoas que não têm tanta habilidade com a tecnologia, é isso justamente que o banco também traz, né? O relatório do Banco Mundial. Você precisa de letramento tecnológico. Saber onde eu estou pisando. Né? E Mari, outra coisa também, você acha que o mercado de trabalho, a partir de agora, ele começa a ter uma exigência maior do intelecto das pessoas? Você acha que isso vai ter que aumentar? Por exemplo, as pessoas vão ter que melhorar a questão intelectual para poder, por exemplo, interagir, na verdade, com essas novas tecnologias, por exemplo? Você acha que uma pessoa, por exemplo, que não tem, talvez, uma capacidade intelectual muito alta, né? Ela vai encontrar dificuldades, né, em interagir, né, com essas novas tecnologias a partir de agora? Principalmente porque, como a gente está falando de inteligência artificial,
a gente tem que pensar sempre assim, né? A forma como as pessoas estão enxergando a inteligência artificial hoje, como sendo, em tese ainda, uma coisa meio assim, uma brincadeira, todo mundo está se divertindo com isso, né? Porque todo mundo está começando a utilizar, interagir com as ferramentas de inteligência artificial de uma forma meio banal, vamos dizer assim, né? Porque o pessoal está brincando com ela, né? Fazendo Então, imagem, isso, né? então tá achando tudo legal, tudo bonito, divertido, né? Só que ao mesmo tempo, quando a gente olha para a questão de negócio, a questão empresarial, a atividade do dia a dia, né? Sim. O quanto isso vai pesar na hora de você saber o que a inteligência artificial está te entregando de resultado versus o quanto de desenvolvimento intelectual que você vai ter para você poder fazer um filtro disso que está sendo entregue, entendeu, Mari? Eu acho que esse é uma visão um pouco, talvez, ainda complexa para as pessoas, até em cima disso que você falou, né, que os líderes, por exemplo, ainda não estão preparados para isso, né? Mas você imagina assim, né, o que o líder hoje vai responsabilizar a IA, por exemplo, né? O que ele vai entregar para a IA tomar decisão para ele, né? Então, olha, você falou uma coisa super importante, Márcio. Aí tá, a IA não pode tomar a decisão final. A gente já tem que colocar isso na nossa cabeça de primeira. Independente do nível intelectual, independente, né, do quanto você conhece ou não da tecnologia, eu acho que é importante a gente entender que se a gente delegar decisões para a IA, a gente está entregando a nossa vida para uma máquina, gente. Sim. E eu acho que não é isso que a gente quer, né? Então, é o pensamento crítico mesmo, né? Eu acho que muito mais do que o nível intelectual, com relação a estudo, a conhecimento técnico e tal, as pessoas precisam ter esse pensamento crítico. O que é que eu posso entregar para a IA e o que é que eu não devo entregar para a IA. E isso é que vai fortalecer a relação homem-máquina. Que isso é um dado que eles também trazem aqui no relatório, que fala justamente de que hoje 47% das atividades de uma empresa ainda são humanas. Ou seja, a gente precisa muito do ser humano. A gente tem aí 30% que é uma combinação, ou seja, ser humano interagindo com a máquina ou com algum sistema, e 22% que se faz automaticamente, né? Que é aquela história que eu sempre brinco, que é, você enfia o cartão lá no caixa eletrônico, o caixa eletrônico cospe o dinheiro, não tem nenhuma pessoa interagindo com esse processo, é 100% automático, tá? Para 2030, a previsão é que a interação de homem-máquina vai cair para 33%, vai aumentar para 33%, ou seja, 3% a mais do que a gente tem hoje, e a necessidade de pessoas vai reduzir para 33%. Ou seja, as atividades vão ser feitas só por pessoas, que é o que mais necessita do intelectual, vão cair aí drasticamente, mais de 10%. E aí a pergunta é, precisamos de pessoas? Sim, precisamos, mas elas precisam estar com um pensamento crítico mais avançado, porque essas pessoas vão precisar entender mais do que elas estão fazendo, né? Porque essa automação vai começar a ser cada vez maior e você vai estar o quê? Fazendo isso que eu falei, né? Decidindo o que é que eu vou entregar para a máquina, o que é que eu mesmo vou fazer. Qual vai ser minha decisão? Qual vai ser minha decisão? Né? Até que ponto eu vou deixar a máquina tomar conta da humanidade? Porque o pessoal tem, né, aquela apocalipse na imaginação, né, de que as máquinas vão se conversar e tudo vai virar. Mas isso está nas nossas mãos, gente. Mas será que esse percentual não é um aumento de eficiência dentro da empresa e aumento de eficiência de processo? Porque hoje acho que é uma das coisas que eu discuto muito com o Márcio aqui, nos nossos processos aqui dentro da empresa. Tem muita coisa que é repetitivo. São trabalhos repetitivos, são emissões de relatórios, documentação, são trabalhos que, lógico, você precisa de todo o intelecto para fazer esse trabalho, mas ele é um trabalho repetitivo e que pode ser automatizado. Então, acho que boa parte desse percentual pode ser uma eficiência melhor num processo da empresa e você liberando pessoas para ter um processo criativo ou um pensamento crítico melhor sobre o negócio em si.
não sobre as atividades do dia a dia. Exato, acho que eu falo é que hoje a gente tem profissionais extremamente sobrecarregados, certo? A gente vai conseguir ter equilíbrio, né? A gente vai conseguir ter a pessoa trabalhando menos e a máquina trabalhando mais, né? E eu acho que se a gente pensar lá atrás, isso aconteceu já desde lá da Revolução Industrial, Sim. né? Porque cada vez mais você colocou máquinas para substituir a força humana Sim. no campo, na cidade, né? Então, quando a gente pensa onde a gente chegou hoje, a evolução tecnológica não parece um monstro tão grande, porque a gente já passou por isso. A preocupação é a velocidade que isso está acontecendo. Sim. Por isso que a gente está aqui falando de 5 anos. Isso na verdade eu acho, Mari, que você está comentando é o que está assustando todo mundo, né? O que a gente, principalmente a gente que é do meio de tecnologia, a gente realmente fica espantado com a velocidade, né? A velocidade que a tecnologia ela está tomando hoje, né? E principalmente pelo seguinte, quando a gente fala de inteligência artificial, né? Como a gente estava falando, né? Poxa, a gente pode usar ela para otimizar vários processos que a gente tem hoje, que são teoricamente, né, processos braçais, vamos dizer assim, né? Processo muito mais que consome tempo mesmo de executivo, né? Processo executivo de braço, né? Do que propriamente intelectual, né? Então é uma coisa muito repetitiva, né? Processos repetitivos hoje já estão sendo jogados para a inteligência artificial exatamente para ajudar, né? Isso que você falou, Mari. Tirar a sobrecarga humana, né? E as pessoas passarem, né, a conseguir entregar mais, talvez a questão mais estratégica das empresas, né? Do que está presa exatamente em processos muito morosos, né? Processos muito braçais, que nem o Ed estava comentando. E eu acho também uma outra questão, quando a gente fala de evolução de tecnologia, a gente também tem que pensar que a IA, ela tá ajudando, na verdade, a acelerar ela própria, né? Porque essa é outra questão, né, que a gente tem que pensar, né? Porque a IA hoje, ela própria está se acelerando, que é essa questão que a gente está falando, né, que está assustando todo mundo, porque cada mês está chegando tecnologia nova, está evoluindo, os processos estão sendo otimizados, né? E muita coisa nova está surgindo, está substituindo o que eu digo, né? Atividades manuais, que nem o Ed está falando, né? Coisas mais repetitivas, elas estão assumindo toda essa cadeia, né? Mas ela mesma está se evoluindo, né, Mari? Não é a gente que está evoluindo ela está se evoluindo. Então, mas ela está se evoluindo em cima de dados humanos, né, gente? Sim. Porque a gente mesmo, nós somos os treinadores da IA. Isso né? aí. Então, é isso que eu quero que as pessoas despertem, né? E eu acho que é isso que é a tal do letramento tecnológico. Tá. Quantas pessoas sabem que o dado que ela coloca ali dentro do ChatGPT, do Gemini, ou seja, de qualquer tecnologia dessas, o quanto aquilo está sendo usado contra ele mesmo, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela falou exatamente o que eu queria ouvir. Exatamente. Né? Agora, cabe a você questionar um pouco também, começar a discutir um pouco com ela se aquilo é verdade, se é mentira. Pensamento crítico, né? Isso Pensamento crítico de novo. Tá vendo? Exato. Então, assim, é isso que eu tô tentando despertar nos líderes, que não é mais sobre a gente estudar técnicas, né? Certificação é importante? Sim, gente, vai ser sempre importante você ter uma certificação, mas você tem que parar para pensar em habilidades humanas, porque é isso que a máquina não entrega. Né? E a máquina nunca vai entregar isso, pelo menos na visão que eu tenho de curto prazo aí. Eu acredito que eu não verei a inteligência artificial fazendo isso. Eu não pensaria assim, viu, Mari? Mas tudo bem. Bom, mas enfim, gente, porque é importante a gente pensar que o ser humano ainda é criativo, né? Então, a inteligência artificial, ela cria em cima de dados que ela tem. E isso, às vezes, não é claro para algumas pessoas. Né? Ela não inventa nada. Ela pesquisa e traz. Como você colocou o exemplo de um assessment de uma empresa, que eu vou subir um documento e ela vai me trazer um resumo. Isso aí. Agora, eu quero fazer uma coisa nova. Ela pode te dar algumas ideias. Mas ela vai te dar um direcional, né? Quem vai impulsionar é a mente humana. Isso que
que a gente usa bastante, pelo menos aqui com o nosso time a gente tem forçado a galera a pensar por essa linha de raciocínio, de você utilizar uma inteligência artificial para ela te ajudar a pensar, para ela ser um amplificador daquilo que a gente, das nossas ideias, das nossas capacidades. E seguindo por esse caminho, vou deixar você um pouco em saia justa, pode? Pode! Opa! Você trouxe pra gente um percentual de diminuição da força de trabalho. Isso. Agora, você acredita que isso vai se refletir em qualidade de vida para as pessoas? Ou essa diminuição a gente vai acabar utilizando, trazendo para as pessoas, para os funcionários, uma cobrança maior, de entrega maiores, com maior qualidade, e a qualidade de vida acaba ficando igual ou pior do que a gente tem hoje? Isso cabe ao ser humano, né? Cabe a gente escolher. Eu falo que quando a gente escolhe uma profissão, né, mesmo muito jovem, a gente sabe o que aquela profissão traz. Né? Um médico sabe o quanto de horas ele vai ter que trabalhar, ele conhece aquilo. Né? Um engenheiro de software, ele sabe o que ele vai ter que fazer, e quanto tempo ele vai ter que passar na tela do computador. E isso são escolhas. Sim. Que é outra coisa que eu acho que falta um pouco no ser humano hoje. Né? Parar um pouquinho o piloto automático e dizer, opa, peraí, é isso que eu quero para mim? E a gente está vendo isso nos jovens. Então, eu vejo como futuro que sim, a qualidade de vida vai aumentar. Porque os mais jovens já têm essa percepção de que eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. Então, eu vou fazer esse equilíbrio. Né? Eu tenho meu tempo produtivo? Tenho. Mas agora fechei o computador, agora eu vou fazer outra coisa. Sim. Né? Vou fazer alguma coisa que me dê prazer. Que faça a minha vida valer a pena. Seja lá o que for. Trabalho voluntário, ficar com a família, passear, viajar. Mas isso precisa ser uma escolha pessoal de cada um. Isso é muito importante a gente refletir. Que com IA ou sem IA, isso já existe. E é um papel da liderança também, né? Cuidar do bem-estar dos seus liderados, cuidar da pessoa e não do funcionário. Isso. E é por isso que eu falo muito nessas coisas de você criar pausas durante o trabalho, de você incentivar que a pessoa tenha um hobby, pratique um esporte, cuide da sua saúde, porque essa parte é importante para você produzir. E principalmente quando a gente fala de ser criativo. Né? Por que as empresas têm aí os espaços de descompressão? Porque se você quer um funcionário criativo, você tem que dar espaço para ele ter criatividade. Sim. Ele tem que ter um tempo, na verdade, né, Mari, para esvaziar um pouco a cabeça, né, para poder gerar novas ideias. Né? Basicamente é isso. Se você sufoca o seu funcionário, né, você tem uma dificuldade maior, né, com relação principalmente a essa questão, né, de você ter um momento criativo para poder gerar, né, um novo produto, né, criar um novo negócio. Se você mantém solucionar um problema, né? Solucionar um problema, né? Agora, falando um pouquinho, Mari, disso que vocês estão falando, quando a IA começou a crescer, ganhar notoriedade aí no mercado, uma coisa que eu brinquei muito com o pessoal, né, principalmente com o pessoal mais velho, né, mais de idade, assim, mais que a gente, né, na verdade, eu falei assim, pessoal, a IA vai reempregar todos os velhinhos do mercado. Verdade. Mas por quê? Né? Aí todo mundo me perguntou, mas por que você acha isso? Eu falei, porque é o seguinte, você vai precisar de gente com muita experiência de mercado, gente que realmente conhece o riscado. Para quê? Para poder efetivamente ensinar como as IAs vão ter que trabalhar e entregar qualidade. Então, não sei, Mari, esses dias mesmo eu vi umas notícias no LinkedIn, inclusive eu vi um vídeo, eu lembro de quem que foi, de que recrutador foi, mas ele falou assim, por que eu emprego só pessoas acima de 30 anos? Eu vi esse vídeo. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa parecida com isso. Então, e essa pessoa estava realmente defendendo isso, né? Por que ela hoje está contratando pessoas só acima de 30 anos para a empresa dela? Né?
E eu acho que muito está também relacionado com isso que a gente está falando aqui, Mari, né? O avanço da tecnologia, né? A otimização dos processos, os facilitadores que estão surgindo hoje, né? Exigem aquilo que você falou, né? A questão do senso crítico, né? Da pessoa Tomada de decisão e realmente a pessoa conseguir identificar se aquilo que está sendo entregue, né? Realmente vai atender o meu negócio, né, Mari? Exato. Agora eu chamo a atenção, né, que ótimo, eu fico assim super feliz, né, do pessoal 50 a mais está sendo reempregado aí, inclusive por uma capacidade, né, importante, que é a experiência de vida. Sim. Porque isso é uma coisa que você não ganha em escola, não ganha de jeito nenhum, você não compra, né? Você precisa desenvolver ao longo da vida. Horas de voo. Horas de voo. Agora, é importante a gente pensar que os mais jovens precisam ser capacitados, né? Porque a nossa vida é finita e em algum momento o jovem de 15 ou o jovem de 25 vai ser o jovem de 30 e de 50. E a pergunta é, ele vai estar preparado com a mesma experiência que eu com 50 tenho hoje? E eu me preocupo em preparar essa galera, né? E me preocupo com os líderes prepararem essa galera. Porque como que a gente ganhou a nossa experiência? Foi com os nossos chefes. Sim. Foi com aquele negócio, né, que eu brinco, que todo mundo começou lá de office boy, de tirador de xerox. Isso aí. Né? Olhando como o escritório funcionava, como a empresa funcionava. E hoje a gente não tem mais essa função. E aí a pergunta é, como o jovem vai aprender se ele não sai da telinha dele? Então, nessa pesquisa também veio aqui que 86% dos entrevistados acreditam que a empresa é que precisa patrocinar esse treinamento. E hoje eu defendo bastante também o fato do governo trazer para a gente bastante dessa educação, porque assim como a gente teve Senai, né, que capacitou praticamente todo mundo que começou a trabalhar na indústria, a gente precisa, tentar um Senat de tecnologia, né, para capacitar as pessoas que vão precisar trabalhar, mas não trabalhar no computador, nessas habilidades que vão precisar para que o computador continue se desenvolvendo. Mari, mas você acha que, por exemplo, então, você acha que as empresas hoje deveriam investir em socialização, por exemplo? Exato. A questão da socialização é uma coisa que vai pegar daqui para frente. Raciocínio lógico, pensamento crítico, né? Liderança de pessoas, como fazer essa transição homem-máquina, né? O quanto eu vou interagir, o que é que eu posso, o que é que eu não posso entregar para uma máquina. Tudo isso são decisões altamente de maturidade muito alta. Você não pode entregar na mão de uma pessoa que não tem maturidade de vida. Eu acho que isso é extremamente importante, tanto das empresas investirem, quanto dos líderes investirem no seu time, né? Porque a gente fica naquele trabalho remoto, é interessante? Sim, funciona, mas e a conexão dessa pessoa que trabalha remotamente com quem tem mais experiência nessas habilidades que não são do dia para a noite que a pessoa vai ter? Sim. Né? São habilidades que você precisa aí de experiência de vida, anos de estrada, para conseguir dizer, olha, isso aqui é uma boa decisão. E acho que a mescla também de profissionais de diversas faixas etárias é algo muito saudável para as empresas, Mari. A gente tem profissionais super novos, 19, 20 anos, misturado com os dinossauros aqui. E programaram em Clipper, em COBOL e tudo mais. E é interessante você ver a diferença de raciocínio que tem nessa geração Gen Z, né, dos 20 e poucos anos ali, que está no mercado, entrando no mercado de trabalho agora, já super valorizada, porque eles têm uma visão diferente daqueles profissionais já estão dentro com os vícios da tecnologia, com os vícios do dia a dia de trabalho. Você fazer essa mistura dessas faixas etárias e esses profissionais se conectando o tempo todo, eu acho que traz bastante resultado. A gente vem, né, de uma linha de pensamento onde, se a gente não soubesse escrever certinho a linha de comando, eu não conseguia abrir o
do DVD ali, o CD player para poder colocar o instalador do sistema operacional que a gente vai instalar. Né? A gente vinha dessa natureza. Hoje não tem nem mais o CD player, né? Então e não tem porquê, e essa galerinha nova também não tem porquê saber das origens, né, do comando, do detalhe e tudo mais. Acho que a inteligência artificial também vem para quebrar o paradigma de tecnologia, de conhecimento restrito, daqueles super profissionais, super caros que tem no mercado de trabalho. E você libera esse time, tanto mais velho quanto mais novo, para não ficar focado em tecnologia, certificações, tudo mais, mas para enxergar o mercado, enxergar o negócio da sua empresa e trazer valor para os clientes da sua empresa. Então, juntar esse time com tempo para olhar para o seu cliente, eu acho que é fenomenal. Exatamente. Olha, você trouxe uma informação super importante, Ed. Complementariedade. Né? O que hoje o jovem pode complementar no trabalho de quem já tem muita experiência e vice-versa. Né? A gente acabou com aquela coisa da hierarquia do eu sou sênior. Não, eu sou sênior em algumas coisas que eu domino. E vai ter gente chegando, né, com novos conhecimentos que eles dominam muito esses conhecimentos. Isso. E nós temos que aproveitar disso. Né? Então, você lidar com essa multiplicidade de gerações é também uma habilidade. E é também uma habilidade você saber, olha, o que eu posso sugar dessa geração, dessa geração. O que você pode explorar. Onde você pode explorar, onde você pode potencializar, né, dentro do profissional, né, da pessoa. A gente sabe que essas gerações agora, né, que o Ed mencionou, né, eles nasceram dentro da tecnologia, né, eles já vêm com essa nuance, né? Eles já têm essa habilidade, que é totalmente diferente, né? Lá atrás, né, Mari, quando chegaram os primeiros computadores, o pessoal teve que entender, né, como que aquilo funcionava, né? Isso. Hoje o profissional que está chegando no mercado hoje, ele está totalmente inserido dentro do mundo de tecnologia, né? Então qualquer tipo de palavra às vezes que você fala é vocabulário comum, né? É isso, aderente para isso. É totalmente aderente, né? Então a gente sabe que isso é uma questão hoje que está chegando com eles. E é isso aí, é a questão mesmo de você fazer uma mescla, né, do pessoal da antiga, né, com esse pessoal novo que está chegando. E no final da linha aí a gente tirar um profissional, né, que tenha definitivamente todas as capacidades, né, Mari? Porque a gente está entregando experiência, eles estão entregando juventude, né? E no final a gente está tendo um profissional, né, que ele atende todas as questões, né? E principalmente essa questão mesmo, Mari, que a gente acabou de falar aqui, nessa questão de socialização, né? E principalmente essa galera nova. Isso. Né? Porque, infelizmente, eles estão muito alienados às máquinas hoje, né, Mari? A gente percebe isso, né? O pessoal não sai do celular, não sai do notebook, né? E muitas vezes existe essa necessidade de fazer essa conexão humana, né? Para você ter um melhor profissional, um melhor resultado. E eu acho que um ponto a destacar eu ouço de muita gente dizendo, eles não gostam. Eu falo, gente, você não gosta porque você não provou daquilo, né? E você talvez não provou num ambiente agradável. Isso. Né? Porque tem muitas coisas que a gente não gosta e a partir do momento que a gente começa a fazer, a gente se habitua àquilo. Né? Smartphone mesmo, eu acho que é um grande exemplo. Eu ouvi muita gente dizer, não, que horror, não quero isso, não sei o que lá. Duvido ter uma pessoa hoje que não tem smartphone no bolso. Não tem jeito. Né? Então é uma questão de você se ambientar com aquilo. O ser humano ele tem uma curva de aprendizado, né? Famosa da curva de adaptação. A gente tem que ter paciência com isso. E o jovem não é porque ele é acelerado que ele não tem curva de aprendizado. Ele tem também. Sim. E a gente tem que ter paciência com isso. E um último dado que eu queria destacar aqui, Márcio, é que esses dados que eu trouxe foram
do Fórum Mundial, ou seja, eles fizeram uma pesquisa geral de todos os países, mas eles trazem no final do relatório por país. Tá bom. E o legal é que no Brasil a gente não está muito diferente dos dados globais. Legal. Então, quais são as habilidades aí que apareceram como 3 primordiais? Foram a resiliência, flexibilidade e agilidade, o pensamento analítico, que é o que a gente comentou bastante aqui, e a liderança com influência social. Então, assim, a gente aqui no Brasil vê a necessidade, né, dessa coisa do social, de você estar junto, de você ter essa liderança que fala com pessoas, porque é o jeito brasileiro de viver. Também a gente tem que pensar nisso, né? Mas o que você falou da resiliência, claro, né? A gente é brasileiro, não desiste nunca, né? A frase já é nossa, né, mãe? Faz tempo, né? Faz tempo. E para o futuro, né, os próximos 5 anos aí, aparece também em primeiro lugar o AI e Big Data, que eu acho que realmente não tem como escapar, mas aparece em segundo lugar o pensamento criativo, que é para mim, outra característica forte do brasileiro, né? Agora, Mari, aproveitando, né, que a área de RH, recrutamento, a gente sabe que é totalmente a sua área, né? Você está totalmente inserida nisso. Eu queria só relatar, né, uma situação que eu vi esses dias, né? Essa questão do pessoal estar usando agentes de IA para fazer recrutamento, né? Não sei o quanto que você né, você conhece disso, mas eu achei, né, um negócio extremamente complicado, né? Pensando que a gente está tratando com pessoas humanas, né? Você está contratando uma pessoa, até onde isso pode ser benéfico, né? Ou até onde isso pode trazer falhas no processo, né? Porque o que eu acompanhei esses dias é assim, né? O pessoal está usando muitos agentes de IA para fazer, por exemplo, né, 70% da fase de recrutamento, né, e o contato humano ele está acontecendo no fim da linha, né? Então, assim, eu não sei o quanto isso é preocupante, por exemplo, quando a gente pensa na IA, e a gente estava falando aqui, né, o quanto a gente tem que ensinar ela para ela poder entregar para a gente um resultado coerente. Pensa assim, desses 70% que ficaram para trás, né? Quantos bons profissionais a IA queimou lá atrás, antes de chegar no contato final, né? Que é o contato humano para, por exemplo, efetivamente você fazer a contratação da pessoa, né? Quanto o pessoal está cometendo de erro dentro desse processo. Porque assim, isso eu estou falando uma particularidade minha que eu acho, que para esse nicho talvez ainda não seria talvez tão favorável você entregar essa responsabilidade na mão da inteligência artificial, entendeu? E aí é um tema super sensível, né? Porque isso é um processo repetitivo que você está entregando para uma IA, ou é uma tomada de decisão que você está entregando para uma IA? Exatamente. Olha, o pensamento crítico aí tá rápido. Eu ia comentar justamente isso, né? Que a gente tem também, quando a gente usa IA, aquela dificuldade, delegar ou delargar, né? Então, de acordo com o processo que você faz com a gente do IA, você está delargando, né? Você está transferindo para ele um processo, às vezes, que nem para você não está claro. Então, no outro podcast que a gente fez aqui, que eu estava falando justamente sobre isso, de como você colocar um agente de IA para funcionar. Eu acho que quem não viu, por favor, volte lá. Pessoal, assiste aí, porque é um tópico que tem tudo a ver com isso, né? De como você faz esse processo acontecer. E eu vi um relato de uma empresa bastante interessante, que eu acho que vai caber aqui. Que eles falaram que mesmo ele tendo o processo, na maior parte via IA, ele pega pessoas que foram deixadas para trás, pelo menos uma pequena amostra, para ver o que a IA deixou para trás. Isso é interessante. E isso é que é o interessante de você trabalhar com a gente de IA. Não é delargar. Isso. É ir lá olhar e falar assim, você poxa, tá fazendo certo. Esse negócio aqui não deu certo. Ela tá deixando para trás o profissional com quem eu queria conversar. Isso. Então, por isso que precisa do humano, né? Não é o fato de deixar a IA tomar conta. É você acompanhar o processo, é você olhar se aquilo está sendo feito do jeito que você queria. A gente faz isso com funcionário, não faz? Isso.
Então vamos continuar fazendo com a inteligência artificial, isso não vai mudar. E essa questão eu acho que está bem dentro da responsabilidade dos líderes, né, Mari? Porque o líder, ele vai ter que tomar essa decisão, né, Mari? Isso. Que é isso que você está falando, né? Uma coisa é você entender quais são os pontos críticos do seu negócio, o que você precisa efetivamente estar presente para solucionar e resolver, né? E do que você está entregando para IA, né? Para um agente de IA estar executando, né? Porque é aquilo que você falou, a pessoa está simplesmente delargando, né, jogando a responsabilidade para a inteligência artificial, às vezes uma coisa que vai ser um ponto, né, de atenção. Sabe o que me preocupa nessa pergunta? Porque a gente acaba... A gente está falando o tempo todo, né? Vou pegar um processo e entregar o processo para o IA, porque ali a gente tem algo repetitivo, algo que poderia ser automatizado. Mas a gente está no dia a dia das empresas, a gente está, né, dentro das empresas entendendo ali parte dos processos. Até na torre de MDM a gente faz muito isso. A gente identifica parte dos processos para trazer automatizado. E o que a gente enxerga também é que nem sempre é claro para as empresas qual é o processo ou quais são todas as etapas daquele processo específico. Muitas vezes a gente vai fazer uma entrevista com um profissional e ele fala, eu faço porque me falaram que era para fazer assim. E a gente tem esses processos não maduros o suficiente e a gente está falando em automatizar ou trazer para uma inteligência artificial, automatizar um processo que nem a gente, nem a empresa conhece direito, não está maduro o suficiente para isso. Talvez é o caso de uma inteligência artificial, ou o caso que o Márcio trouxe do recrutamento através de IA? Eu acho que o recrutamento através de IA veio para solucionar um problema que também acontecia do mesmo jeito, né? Vocês falaram, deixa lá 70% dos candidatos para trás. Mas o processo de recrutamento sem IA também faz isso, gente. Porque o recrutador, ele não lê os 1000 currículos que ele recebeu para aquela vaga, né? Ele dá uma olhada nos 10% ali, se ele encontrou a pessoa que ele queria, ele deixa pra lá. Meio garimpou, Mari, pra ver se achou ouro. Entendeu? Deu uma garimpada. Selecionou lá, né, jogou pra cima, porque não tem como, gente. E aí, o que aconteceu com a inteligência artificial? E quando eu falo de inteligência artificial, pra quem não conhece muito, não é jogar os currículos no chat GPT, gente. Dentro do LinkedIn, a gente tem uma seleção por filtro dos candidatos, que ela é automática. E isso é uma IA que faz. É a IA do próprio LinkedIn. Então, quando a gente recebe os currículos, eles já são meio que pré-selecionados. E outra coisa que a gente usa muito é aquelas perguntas, né? De perguntar, você tem os 5 anos de experiência que a vaga precisa? E o cara responde sim, não. Isso pré-seleciona também. Né? Se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo, a gente só vai bater na hora que vai o currículo. Então, assim, é um caminho sem volta a parte da pré-seleção de currículos, porque a IA ajuda realmente o recrutador a ler currículos mais interessantes. E, geralmente, o recrutador lê o quê? O currículo em 7 segundos, assim, ó, gente, sem brincadeira. Eu vou falar exatamente como é que funciona. Ele lê as 3 primeiras linhas e fala, acho que isso daqui não. Porque é o tempo que dá para você analisar. Então, cabe também ao candidato entender como esse processo funciona e se mostrar para a vaga correta do jeito correto. Não adianta você se candidatar para uma vaga de gerente e tá escrito lá em cima, analista. Objetivo da vaga, analista. Pronto, já foi nominado. Objetivo, não, eu quero gerente. Entendi. Entendeu? É assim que funciona hoje. E eu acho que sempre funcionou assim, tá? Então a IA ajuda a melhorar a seleção de candidatos? Ajuda, principalmente nessa parte curricular. O que a gente vê nos Estados Unidos já usando, e eu acho que aqui no Brasil tem também, depois dessa seleção do currículo, você faz um monte de testes e você faz aquela bendito vídeo, né? Que você se apresenta. Ou uma chamada de vídeo, ou até um vídeo que você grava e entrega lá para a IA analisar. Né? Isso eu acho um pouco impessoal, vamos dizer assim. Né? Porque a IA vai levar em conta umas coisas que não são muito humanas. Né? De novo, ela é treinada
pegar as palavras que você usou e a dizer, sim, esse cara tem... Vai depender muito de quem parametrizou, né, Mari? Isso daí que a gente fala, né? Yes. O humano, de novo, né? O humano tá no meio do processo. Dependendo de quem foi o humano que, né, otimizou essa IA para fazer esse trabalho, né, você vai ter um resultado bom, um resultado ruim. Isso. E por isso que é importante, né, aí voltando à questão do processo, que a gente acompanhe esse processo que a IA está fazendo e verificando isso daí que você falou. Será que o processo não está ruim aqui? Será que eu coloquei critérios, talvez, para o candidato que ela não está encontrando no currículo? Porque vamos ser sinceros, né, gente? Quem é que bota no currículo pensamento crítico? Sim. Né? Você coloca geralmente as responsabilidades que você teve nas suas últimas experiências. Sim. Então tem coisas, assim, palavras-chave que talvez você não vai encontrar no currículo da pessoa e ela vai ter. Tá. Né? Por exemplo, como eu vou identificar se uma pessoa é criativa pelo currículo? Mari, só mais uma última pergunta para você que eu queria fazer. E isso, não sei se você já escutou isso, mas também já escutei muitas vezes. A pessoa perguntando assim, mas a IA vai te emburrecer. Entendeu? Vai mesmo, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes questionamentos hoje, é que principalmente o pessoal que está usando muito IA, tá? Eu tô falando isso porque meu chefe falou isso para mim, tá, Mari? Então eu não vou... Ele falou assim, cuidado para a IA não te emburrecer. Só que, de uma certa forma, a minha resposta foi o seguinte, eu falei assim, eu acho que ela não está me emburrecendo. Eu entendo que a IA está me evoluindo. Porque a partir do momento que eu estou dando um direcional para ela está me passando novas estratégias que muitas vezes eu não tinha essa percepção. E o que eu consigo enxergar é que na próxima vez que eu interajo com a inteligência artificial, eu mesmo já estou num outro nível de compreensão com relação àquela atividade que eu estou passando para ela. Você entendeu? Legal. Eu acho que esse é um ponto, porque todo mundo fica encanado com isso, né? Porque o cara fala assim, pô, a IA vai te emburrecer, porque tudo você pede para a IA tá fazendo para você. Então, quer dizer, você parou de pensar? Mas eu entendo que não é bem assim, né, Mari? Acho que esse é um ponto interessante. Eu gosto de fazer analogias, porque assim fica mais fácil das pessoas entenderem que o que a gente está passando hoje, nós já passamos. Mas a gente não percebeu como que a gente passou por isso, né? Eu conheço muitas mulheres que não sabem cozinhar. Tá. E eu conheço muitas mulheres que já cozinharam bastante e deixaram de cozinhar. Tá. Ela emburreceu? Não, eu entendo que não, né? Né? Ela só não sabe fazer uma determinada atividade. E eu citei mulheres porque era bem comum antigamente das mulheres serem responsáveis por cozinhar em casa. Né? Hoje os homens cozinham tanto quanto. Tranquilo. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar com a IA. Vai ter atividades das quais a gente não vai fazer mais. E a pergunta é, você está emburrecendo por não fazer isso? Sim. Não, você só está deixando de fazer alguma atividade. O emburrecer, na minha percepção, significa você deixar de pensar. Você deixar de ocupar o seu tempo com uma outra atividade intelectual e importante, né? Que é o tal do delargar. Vou delargar, isso aqui ela faz. Né? Atendimento no WhatsApp. O que eu mais ouço agora é agente de IA para fazer atendimento no WhatsApp. Deixa que ela faz. E não é assim, né? Você precisa estar olhando lá, o que ela está falando pro meu cliente aqui. Vixe, Mari, isso aqui, nossa, não pode falar isso não. Então, quer dizer, você não emburreceu por deixar de atender o seu cliente, mas você tem que estar lá, olhando o que está acontecendo e usando da sua capacidade de vendas, como você falou. Você precisa saber vender para conseguir criticar o que a IA está fazendo. E aí você está ampliando a sua capacidade de melhorar. Por quê? Porque ela está trazendo lá opções para você e você está dizendo, poxa, essa opção aqui eu nunca pensei a respeito, parece interessante. Eu estou ampliando minha capacidade. Você está evoluindo. Agora, se eu não estou nem olhando o que ela está fazendo, copia e cola, né? Ela me deu essa resposta aqui. Tá, toma. Vai. Vai. Aí a pergunta é, você sabe se está certo? Você leu para ver se tem coerência? Você concorda com o que ela escreveu? Né? Porque assim, a partir do momento que você assina embaixo,
você é responsável por aquilo. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que está surgindo na lei brasileira e eu acho muito importante. Independente do uso da IA, o responsável É você. é um ser humano. Sim. Você, ou seja, Seu quem chefe, for, líder. né, a empresa que Sim. assinou aquilo. Sim. A gente precisa responsabilizar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica por qualquer coisa que saia da máquina. Né? Não dá pra gente jogar essa culpa pra IA. Eu costumo brincar aqui com o pessoal que a IA, ela tira o limite da tecnologia. Então, eu passo a olhar para o negócio. Se meu cliente me pede uma solução, sendo bem sincero, vai fazer diferença para ele se eu entrego em Java, se eu entrego em C++, se eu entrego C#, se é Python. Não quer nem saber. E eu preciso conhecer todas essas tecnologias ou todas essas formas de escrita de código para entregar a solução para o meu cliente, quando na verdade eu posso olhar para o valor que eu estou trazendo para ele, o valor que eu estou trazendo para o negócio e deixando a parte tecnológica para um agente resolver para mim, às vezes para o cliente vale mais a pena que eu entregue algo que ele precisa do que eu ter o conhecimento de fato daquela tecnologia específica. Fazer o if num Java é diferente de fazer um if numa Python. Que na verdade eu acho que esse é um dos grandes avanços que está tendo no mercado, Mari. É o fato de você estar podendo pensar na solução final, não o meio com que você vai executar essa solução. Então, na verdade, isso está acelerando muitos processos, né? Essas evoluções que a gente está vendo de tecnologia constante. Pensa que todo mundo está indo nessa vertente que o Ed acabou de citar aqui, né? Exato. O pessoal está hoje pensando no final. Então, eles estão pensando no resultado. Isso, eles estão pensando no resultado do cliente. Isso. Eles não estão pensando em qual meio que ele vai, né? Por onde que ele vai para chegar naquele resultado. Sim. Né? Por quê? Porque a tecnologia hoje ela está apoiando todo mundo com relação a isso, né? Isso. O que o Ed falou, né? São facilitadores que você está tendo para você efetivamente estar olhando qual é a real necessidade, isso. O que você precisa entregar de resultado, né? Menos esforço com mais resultado. Exatamente. Né? E o meio que você utiliza para fazer aquilo já não é tão importante. Acho que vale... Nossa, super bem colocado. Bom, Mari, queria agradecer muito, tá? Você aqui de novo, a gente no Vox Talk aqui, foi muito legal. Eu adoro participar, né? Então, e agradecer o Ed aqui que está com a gente, né? Agradecer o pessoal aí que está assistindo aí ao nosso vídeo, pedir o pessoal se inscrever no canal, ativar aí o nosso sininho para receber as notificações, né? Dar um like aí no nosso vídeo para dar uma fortalecida. A gente vai passar aqui, galera, os contatos de todo mundo aqui, tá? E quem quiser aí fazer pergunta, acionar a gente aqui, a gente tá... Todo mundo aí disponível aí para estar respondendo. E agradecer aí e falar, Mari, quando você quiser, de novo, tá? É só encostar aqui, tá? Pro nosso próximo Vox Talk. Valeu, galera!